TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é sábado, 12 de fevereiro e você confere agora um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. E você vai ver nesta edição: homem acusado de matar ex-namorada e amiga em Nova Friburgo não é condenado por feminicídio. Mesmo diante de denúncias sobre transporte público, empresas de Petrópolis anunciam fim do desconto de 20 centavos na tarifa, que voltará a ser R$ 4,40. MPRJ celebra acordo com a cidade de Petrópolis para garantir a volta às aulas de forma presencial em toda a rede de ensino. Família tenta realizar enterro, mas túmulo já estava ocupado. Aulas da rede municipal de Paraíba do Sul começam no dia 14 de fevereiro. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Rodrigo Marotti, que assassinou a ex-namorada e uma amiga dela em 2019 na cidade de Nova Friburgo, foi condenado na última terça-feira a 19 anos e 4 meses de prisão por incêndio qualificado agravado pela morte das duas mulheres. As famílias das vítimas ficaram indignadas com o resultado do julgamento, que durou cerca de 12 horas. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que Rodrigo Marotti havia discutido com a ex-namorada Alessandra Vaz, por conta de um negócio que eles tinham em conjunto. No dia do crime, que ocorreu no ano de 2019, a vítima estava na casa da amiga Daniela Mouzinho, em Nova Friburgo. Ambas morreram após o acusado prendê-las em um banheiro e atear fogo no imóvel. As duas tiveram queimaduras graves, chegaram a ser socorridas, mas morreram dias depois. Rodrigo foi preso no dia seguinte ao crime. Diante da barbárie, as famílias das vítimas acreditaram que ele fosse ser julgado por feminicídio, o que não ocorreu. Com isso, o acusado foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por incêndio qualificado que resultou na morte de duas mulheres. Diante do resultado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recorreu na própria sessão do julgamento por entender que a decisão dos jurados não condizia com as provas apresentadas nos autos. O recurso visa submeter Rodrigo a um novo julgamento para que ele seja condenado por duplo feminicídio em nova sessão plenária. A tarifa de ônibus em Petrópolis volta ao valor de R$ 4,40 a partir da meia-noite deste domingo, dia 13. De acordo com o Cetranspetro, o fim do desconto de 20 centavos já estava previsto em um acordo estabelecido e assinado entre as empresas de ônibus e o governo anterior em junho do ano passado, com prazo determinado de cumprimento até o dia 31 de dezembro. Ainda de acordo com o sindicato, após o vencimento, as operadoras seguiram praticando o desconto por mais 43 dias. O acordo assinado entre o governo de Petrópolis e as empresas de ônibus também previa parâmetros para a operação dos ônibus e, por decisão jurídica, o pagamento do subsídio emergencial que é devido desde setembro de 2021 e que tem finalidade de oferecer suporte emergencial à operação dos coletivos. Além disso, o acordo firmado também tratou sobre a criação da Lei do Vale Educação, que foi sancionada, mas não colocada em prática, segundo o Cetranspetro. Os petropolitanos que utilizam o transporte público devem então ficar atentos, pois a partir da meia-noite de domingo, dia 13, a tarifa volta a custar R$ 4,40. As empresas de ônibus informaram ainda que toda a operação já está sendo adequada de acordo com o aumento registrado na demanda de passageiros com o retorno das aulas presenciais. A falta de organização e controle no cemitério São João Batista, em Nova Friburgo, causou revolta esta semana depois que uma família precisou realizar um enterro e descobriu que a campa já estava ocupada. Um caso de irresponsabilidade. A falta de controle no cemitério São João Batista, em Nova Friburgo, deixou Rodrigo Coutinho dos Reis indignado. Quando foi realizar o sepultamento da mãe, que faleceu na última terça-feira, descobriu algo estranho. O motivo? A campa da família foi usada por outras pessoas. Por conta do problema, Rodrigo divulgou um vídeo em suas redes sociais. Galera, estou em frente ao cemitério municipal São João Batista, em Nova Friburgo, que é a secretaria, e não estou conseguindo enterrar minha mãe.
enterrar alguém na sepultura da minha mãe. O sistema não é automatizado, ninguém sabe quem é. Após realizar o translado para Nova Friburgo, a família demorou a realizar o sepultamento. O controle e arquivamento dos documentos ainda são feitos à mão no cemitério, método que resulta muitas das vezes no desencontro de informações. De acordo com Rodrigo, a utilização da campa era feita sem a documentação necessária que comprovasse a titularidade do local. Eu não queria estar gravando esse vídeo, mas tem mais um capítulo da história do enterro da minha mãe. O enterro estava marcado para as 16 horas. O enterro estava acontecendo normalmente, até que a funcionária, mesmo que atendeu a gente de manhã, vocês devem ter acompanhado no outro vídeo, sacou o celular e começou a filmar o enterro da minha mãe. Rodrigo ainda relatou em outro vídeo divulgado em suas redes sociais a sua indignação. Além da realização dos enterros, havia um pedido de demolição da campa. Ela falou que tinha uma ordem de demolição, eu também não entendi muito bem, que a outra pessoa tinha autorizado demolir a campa. É uma falta de respeito porque eu estava enterrando a minha mãe, uma mulher que viveu 76 anos, trabalhou a vida inteira para criar eu e a minha irmã. Tem uma história na educação de Nova Friburgo, entendeu? Lecionou a vida inteira em vários colégios da Miojaic, o Dom Pedro, Colégio Canadá, entendeu? Então, eu acho que faltou um pouquinho de trato, um pouquinho de carinho nessa situação aí. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Nova Friburgo no último dia 9, mas até hoje não obtivemos resposta. Agora um recado aos pais e responsáveis de Paraíba do Sul. As aulas do ano letivo de 2022 na Rede Municipal de Ensino começam na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro. A mudança nas datas de retorno das aulas foi definida seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, em decisão conjunta com o Comitê Covid-19 do município, e se deve ao aumento do número de casos de Covid-19 na cidade. De acordo com o novo cronograma, os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental vão retornar de forma presencial a partir do dia 14 de fevereiro. Já os estudantes do 1º ao 5º ano voltam para o presencial no dia 21. As crianças de creche e pré-escola vão iniciar o ano letivo no formato de aulas remotas também a partir do dia 14. Na última segunda-feira, Paraíba do Sul passou a adotar medidas da bandeira laranja no quadro de risco da Covid-19. E ainda falando de educação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis e das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da Infância e Juventude da cidade, firmou hoje um acordo com o município para garantir as aulas presenciais para os alunos da rede pública e privada, respeitando todas as normas sanitárias. As aulas na rede pública retornam na próxima segunda-feira, dia 14. Apenas os alunos da Escola Municipal Celina Chestner continuam a ter aulas remotamente em caráter provisório, já que a unidade se encontra em obras, estando em andamento o processo para a locação de um espaço próximo à escola. No último dia 4, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a ação civil pública para que o município de Petrópolis não impedisse o acesso às aulas presenciais de alunos não vacinados contra a Covid-19 e garantisse aulas presenciais. Então está garantido o retorno às aulas de todos os alunos, mesmo que ainda não tenham recebido a vacina contra a Covid-19. Ainda de acordo com o documento, somente haverá suspensão do ensino presencial em toda a rede pública e privada em caso de aplicação da bandeira roxa, conforme normativa estadual vigente, até que o município de Petrópolis elabore a sua própria matriz de risco, ressalvados eventuais surtos pontuais que serão avaliados caso a caso. Que você vai ver depois do intervalo. Coronel Celso Jorge Lídia Filho assume comando do 26º Batalhão de Polícia Militar. Rio Indústria cria projeto para mostrar carências do setor para candidatos das próximas eleições.
Alunos de 79 escolas municipais voltam às aulas presenciais em Teresópolis. Prefeitura de Petrópolis aprova com Caixa Econômica a liberação do FGTS para pessoas que tiveram casas interditadas em função das chuvas de janeiro. Prefeitura de Petrópolis anuncia providências no aterro sanitário de Pedro do Rio. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. O Rio Indústria realizou uma pesquisa que contém as principais necessidades do setor e vai apresentar os dados coletados para os candidatos das próximas eleições. Desde o fim de 2021, o setor industrial tem crescido com um ritmo de produção anterior à pandemia, segundo os dados da pesquisa industrial mensal realizada pelo IBGE. Ainda de acordo com o órgão, a produção fechou o ano passado com a alta de 3,9% e crescimento em 9 dos 15 estados analisados. Mas apesar da recuperação gradual do setor, os prejuízos acumulados ao longo dos 2 anos de pandemia ainda não foram sanados. Com o objetivo de auxiliar os empresários do ramo, a Rio Indústria desenvolveu um projeto que identifica as principais necessidades desse público. As informações vão ser apresentadas aos candidatos das eleições de 2022. Essa próxima década deve ser uma década de mudanças profundas, e isso traz ameaças e oportunidades, né? O que nós estamos fazendo, essa pesquisa, é justamente para a gente tentar, ouvindo o empresário, ouvindo o industrial, o que ele enxerga de oportunidades, trazer toda essa base de dados, todas essas informações, para a gente fomentar o seguinte: Rio de Janeiro, vamos para os candidatos, vamos caminhar por aqui. A pesquisa identifica quais foram os melhores momentos do setor industrial em 2021. Por exemplo, o segmento tecnológico, que foi um dos que mais cresceu durante a pandemia e os momentos mais críticos da quarentena, apesar da falta de matéria-prima. E quando os produtos chegavam na mão do consumidor, o preço era alto. Primeiro semestre de 2021, comparado com o primeiro semestre de 2020, nós tivemos um aumento substancial, porém o segundo semestre, apesar do ano estar crescendo, o segundo semestre a gente já percebe uma desaceleração, até porque a base de comparação foi o segundo semestre de 2020, que foi um segundo semestre que foi muito demandado, o auxílio emergencial tinha saído, a gente saiu muito rápido da crise, teve muita demanda, então os setores tiveram bastante demanda. Então, na média, a gente teve crescimento, mas percebe no segundo semestre já uma queda, uma desaceleração do crescimento. De acordo com a pesquisa do IBGE, o estado do Rio de Janeiro registrou um aumento de 4% na média de produção.
A taxa positiva chega a ser maior do que a média nacional de 3,4%. O projeto pretende avaliar quais são as próximas forças e oportunidades para os próximos anos no Estado e unir as necessidades do empresário, governo e da população. De tentar, na verdade, a gente harmonizar os interesses, né? A gente quer ouvir o poder público, entender que ele precisa arrecadar, ele precisa de impostos, porque ele precisa cuidar da segurança, da saúde, da educação. A gente precisa entender que a população precisa de oportunidades, emprego, mas a gente precisa também entender o seguinte: nós temos do outro lado o empresário que precisa estabelecer o seu negócio. As expectativas de Sérgio para o Rio de Janeiro em 2022 mostram que o ano vai ser desafiador. A gente acha que é somatório de todos esses investimentos vão fazer geração de empregos, isso vai melhorar a renda, vai melhorar o consumo, vai melhorar. Então, a gente acredita que o ano de 2022, o setor industrial sinaliza, o Rio de Janeiro sinaliza uma melhora, tem uma expectativa mais positiva. Na última segunda-feira foi realizada a cerimônia da troca de comando do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis. Veja na reportagem de Rafaela Cordeiro. Outra vez foi curta a passagem de um comandante na unidade do 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis. O coronel André Henrique de Oliveira Silva, que havia assumido o cargo no dia 3 de setembro, deu lugar ao tenente-coronel Celso Jorge Lídia Filho. O coronel André Henrique vai assumir o comando de policiamento especializado na capital. A cerimônia de passagem do comando aconteceu nesta segunda-feira. Celso Jorge Lídia Filho, assumo o comando do 26º Batalhão de Polícia Militar. O novo comandante, Celso Jorge, iniciou a carreira como aspirante oficial da Polícia Militar em 1994. Ele é formado em Direito e acumula diferentes cursos de pós-graduação e especialização. Antes de assumir o comando do 26º Batalhão, ele fazia parte da Corregedoria da Polícia Militar. Muito feliz em poder estar vindo trabalhar, né, que é o meu sonho, que é comandar uma unidade operacional da Polícia Militar, e sempre foi na região serrana, né? E graças a Deus fui contemplado, né? Fui nomeado para ser o comandante do 26º, tá? E espero poder realizar um bom trabalho, dar continuidade aí ao trabalho realizado pelo coronel André, que é um trabalho com resultado excelente, né? Que foi falado aqui hoje. Tá? E conto com o apoio de todos vocês, de toda a sociedade do município de Petrópolis. Esta é a terceira troca de comando em um período de 6 meses. Um balanço divulgado pela unidade mostra grande avanço nas operações no período entre setembro de 2021 e este mês de fevereiro. No período, foram presas 474 pessoas por diferentes crimes, como tráfico, assalto e roubo. As ações desencadeadas no período entre setembro de 2021 e 7 de fevereiro deste ano resultaram ainda na apreensão de 124 quilos de cocaína, 69 quilos de maconha e 5 quilos de crack, além de 17 armas, 15 simulacros de arma e mais de R$38 mil em espécie. Ao todo, foram atendidas 559 ocorrências. É a nossa meta, né, colocar a segurança de Petrópolis entre a de menor índice criminal em todo o país, quiçá a gente conseguir chegar a alcançar a nível mundial, né? Que é muito difícil, mas nada que nós não possamos atingir. Tá? Trabalho e empenho não faltará. A Prefeitura de Petrópolis anunciou na última terça-feira a limpeza e desobstrução das canaletas do aterro sanitário de Pedro do Rio. No terreno funciona hoje o depósito de resíduos de construção civil e lixo verde, mas a licença para a utilização do terreno termina em março deste ano. O aterro sanitário de Pedro do Rio recebe mensalmente 80 toneladas de lixo. Após décadas sendo utilizado, o local apresenta hoje uma poça de chorume, canaletas obstruídas e sucatas de carros descartados incorretamente no local. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o prefeito Rubens Montempo anunciou algumas medidas que vão ser tomadas até o dia 7 de março, quando acaba a licença do terreno. Existem ali dezenas de sucatas de carros abandonados que pertencem à Prefeitura, que parte dos resíduos sólidos da construção civil foram depositados em cima das células, comprometeu toda a drenagem que existe, que foi colocada, e todas as canaletas se encontram entupidas, e encontramos
a piscina de chorume não sendo tratada, sendo o chorume depositado na natureza in natura, sem qualquer tipo de tratamento. Chamamos a água do Imperador de forma emergencial e solicitamos que o chorume voltasse novamente a ser tratado na estação de tratamento de efluentes, para que a gente pudesse garantir o mínimo de resposta relacionada a, digamos assim, esse dano causado pelo chorume. O terreno de Pedro do Rio já traz problemas há alguns anos. Em 2017, o aterro sanitário foi descontinuado por já ter atingido a sua capacidade máxima. Já o outro lado do terreno, onde ainda funciona um depósito de resíduos de construção civil e lixo verde, também já atingiu a capacidade máxima há mais de 3 anos. Mesmo tempo em que é renovada a promessa de que esse depósito será transferido para um novo local. Durante a coletiva, foram anunciadas algumas medidas que vão ser implementadas no espaço. Entre elas estão a limpeza e revitalização do terreno, a desobstrução das canaletas, um leilão das sucatas que foram descartadas incorretamente no terreno, o tratamento do chorume, além de criar uma comissão que vai estudar soluções economicamente viáveis e ambientalmente corretas. A Prefeitura também anunciou que vai oficiar os Ministérios Públicos Federais e Estaduais e o INEA para que acompanhem a situação de perto. Temos aí um mês para poder solucionar esse problema. E tem vários terrenos que estão sendo estudados, alguns podendo ser desapropriados, alugados, ou alguns terrenos que já pertencem até à própria Prefeitura, estão sendo estudados por ambos, tanto pela Condep como pelo meio ambiente, no sentido que possa ser utilizado para fazer ali uma usina de transformação e recebimento de resíduos sólidos da construção civil, de fato, e também no lixo verde da cidade, de uma maneira organizada. Mas mais nada, não será possível botar carcaça absolutamente de carro, nada disso. É só para recebimento dos resíduos sólidos da construção civil e também para o problema das podas e do lixo verde. Os moradores de Petrópolis que tiveram as casas danificadas pelas chuvas de janeiro entre os dias 7 e 14 podem recorrer à Caixa Econômica Federal e solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ao todo, 70 famílias de 25 localidades avaliadas e registradas pela Defesa Civil de Petrópolis podem ter o direito ao saque máximo no valor de R$ 6.220. A solicitação do benefício pode ser feita à Caixa Econômica Federal a partir desta quinta-feira. Para verificar se tem o direito ao saque, é importante que o morador da área afetada por ocorrência em função da chuva no período de 7 a 14 de janeiro de 2022 tenha entre a documentação o registro de ocorrência da Defesa Civil com o laudo de interdição do imóvel. Esse documento é fornecido na sede da Secretaria, que fica na Rua Buarque de Macedo 128, no Morém, e também pela internet por meio do petropolis.rj.gov.br/DFC. No campo RO Digital. Nesse ambiente, é preciso realizar um cadastro para ter acesso ao sistema e solicitar um laudo com avaliação técnica sobre o dano à residência. De acordo com a Caixa Econômica, para solicitar o benefício é necessário que a pessoa possua saldo positivo na conta do FGTS e não tenha realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. De acordo com a instituição financeira, os residentes nas áreas afetadas podem solicitar o saque até o dia 2 de maio. O processo de solicitação do benefício pode ser feito diretamente em uma agência da Caixa ou pelo aplicativo FGTS, opção Meus Saques pelo celular. O prazo para o retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de 5 dias úteis. Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato com a Caixa pelo Fale Conosco no 0800 726 0207. A relação de documentos necessários para solicitar o benefício você encontra no site da TVC Correio da Manhã. Na última terça-feira, 79 escolas da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis voltaram às aulas em formato 100% presencial. 79 escolas da Rede Municipal de Teresópolis retornaram às atividades na terça-feira. Apenas o CIEP, professor Amauri Amaral dos Santos, na Fonte Santa, atende 900 alunos do pré-1 ao 5º ano.
E para receber tantas crianças em segurança e com a adoção de todos os protocolos de saúde contra a Covid-19, foi necessário se preparar. O processo começou há uma semana que antecedeu as aulas. Além disso, os alunos foram divididos em semanas A e B para que o distanciamento recomendado seja cumprido. O uso de máscara é obrigatório durante toda a aula, além da disponibilização de álcool em gel e tapetes sanitizantes. Agora, os teresopolitanos aguardam o retorno das 17 escolas municipais de tempo integral, previsto para a próxima segunda-feira, 14 de fevereiro. E você vai ver depois do intervalo. Motoristas denunciam aumento do congestionamento em Petrópolis. Moradores da rua Tupinambás, em Três Rios, sofrem com enchentes nos períodos de chuva e reivindicam melhorias na rua. Setores de hospedagem e alimentação foram os que mais geraram empregos no ano de 2021 em Petrópolis. Imóveis históricos estão em estado de abandono na cidade imperial. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Esta semana, quem precisou sair de casa notou que os congestionamentos aumentaram consideravelmente em Petrópolis. Veja na reportagem de Gabriel Fachola. Carros parados e, como consequência, congestionamentos cada vez maiores. Quem teve que sair de casa nos últimos dias já percebeu que o tráfego de Petrópolis mudou. Alguns atribuíram a piora nos engarrafamentos à volta às aulas. Ultimamente tem sido um caos aí, cara. Tá meio complicada a situação pra gente aí, que trabalha dia a dia no trânsito aí, é meio difícil. Mas tem esperança de dias melhores ainda. Eu acho que é uma questão de políticas públicas agora, né? Os congestionamentos podem ser flagrados em diferentes pontos da cidade. Mas a situação é ainda pior na Avenida Barão do Rio Branco e Queller. As ruas do Imperador, Ipiranga e 13 de Maio, além do centro da cidade, Paulino Afonso e Bingen. Para quem anda de moto, a solução para não perder os compromissos é optar por desvios quando possível. Tem que passar, não tem jeito, né? Aumentou bastante o trânsito. Tá meio complicado, tá bem tumultuado, bem engarrafado. Embora que eu não sou motoboy não, mas o pessoal corta mesmo. A CP3 informou que esta semana reforçou as ações para garantir fluidez ao trânsito neste momento de retorno às aulas, tanto na rede particular quanto pública. Agora a gente muda de assunto e fala sobre os prejuízos que muitas cidades têm enfrentado. Desde janeiro de 2021, moradores da rua Tupinambás, no bairro Monte Castelo, em Três Rios, sofrem com as consequências das fortes chuvas. Além de alagamentos constantes, uma encosta desmoronou e ainda apresenta riscos.
Olha como que está a nossa rua, Jesus Cristo! Meu Pai do céu! Olha só, gente! Parte da encosta que caiu em janeiro de 2021 pode voltar a cair e continua levando água e lama para dentro das casas. Além disso, com problemas no escoamento da água, a rua fica totalmente alagada em dias de chuva. Os moradores reivindicam um plano de contingência para a prefeitura e órgãos competentes, além de medidas de desobstrução das vias pluviais do bairro. Estou travando uma luta para podermos acabar com nossa enchente na nossa rua Tupinambás do Monte Castelo e também não somente nossa rua, mas como todo o bairro. Nós temos uma solução que já pedimos ao prefeito e secretário para que possa reabrir uma abertura que foi fechada no gestor anterior, que é onde dá o escoamento de água que vem da parte alta do nosso bairro. Não tivemos êxito. Queremos muito que vocês compartilhem esse vídeo para que o prefeito possa se sensibilizar e saber que nós precisamos dessa reabertura. Tivemos uma enchente drástica no ano passado, não queremos ter outra novamente. Toda a chuva que está tendo aqui, estamos ficando com nossas ruas alagadas e muitas casas estão sofrendo com enchente. Moradores relatam que no momento mais crítico do dia 10 de janeiro de 2021, foram retirados 10 caminhões de terra de uma única casa. Na época, o deslizamento comprometeu a estrutura de residências e trouxe prejuízos aos moradores. Pessoas que moram próximo à encosta perderam móveis, veículos e eletrodomésticos. Alguns não puderam retornar para os imóveis, precisando ficar na casa de parentes. Na mesma época, as fortes chuvas afetaram vários locais do município. Até hoje, a encosta ainda apresenta risco de um novo deslizamento. Esse barranco aqui, no ano passado, dia 10 de janeiro de 2021, tivemos uma grande catástrofe, infelizmente, mas graças a Deus ninguém se feriu. Esse barranco todo caiu, uma grande parte dele adentrou a nossa garagem, destruindo o meu carro, né, destruindo também os cômodos da minha irmã e da minha mãe, no qual todos nós tivemos muito prejuízo. Estamos muito preocupados com esse barranco, porque como vocês podem ver, é uma dimensão muito grande, uma média de 30 metros, 30 e poucos metros totalizando. Desce muita água quando chove aqui, mas nessa calha, muita água, não só na calha, também como no barranco. Como pode ver, está até furando um pouco mais. A Prefeitura de Três Rios foi questionada sobre as medidas para solucionar os problemas da região, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. Alguns casarões em Petrópolis estão abandonados e precisam urgentemente de cuidados e manutenção. Quem trabalha com turismo e vê essa situação de abandono, afirma que a situação atrapalha o desenvolvimento do setor. Não é difícil passar por Petrópolis e se deparar com imóveis assim, abandonados. É extremamente constrangedor numa cidade imperial, Petrópolis, e a gente querendo trabalhar com turismo hoje, que pode ser a principal fonte de renda da cidade, já que a questão da Rua Teresa sofreu muito, né, com a pandemia, e a gente passa por aqui e as pessoas perguntam e a gente fica sem resposta. Esse imóvel na esquina entre as ruas Floriano Peixoto e Alberto Torres é um exemplo do estado de abandono de alguns casarões históricos da cidade imperial. E não é só nessa região. A Casa Franklin Sampaio, no centro de Petrópolis, a Fábrica São Pedro de Alcântara, na Washington Luiz, e o antigo prédio do Banco do Brasil, na Rua do Imperador, também precisam de cuidados. Outros problemas, como a falta de capina e limpeza desses imóveis, evidencia possíveis riscos à saúde. Sem dúvida. A proliferação também de ratos, né? Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho, revelam que Petrópolis teve saldo positivo em contratações de mão de obra nos setores de hospedagem e alimentação em 2021. Só no mês de dezembro foram gerados 85 empregos nos setores de hospedagem e alimentação em Petrópolis. Os dados mostram uma recuperação econômica no turismo da cidade, afetado pela crise da Covid-19. O segmento foi impulsionado por grandes eventos como o Natal Imperial, que atraiu mais de 300 mil pessoas para Petrópolis. O CAGED mostra que só em dezembro foram 85 novas vagas preenchidas por trabalhadores em alojamento e alimentação. O ano de 2021 marcou a retomada do turismo aqui na cidade. O saldo de emprego foi bem positivo. Se você considerar ainda 2020, em 2021, o saldo ainda está negativo, mas ainda é o início de uma retomada. Acho que agora em 2022, com esse final da pandemia, com a gente
todo mundo se vacinando e os grandes eventos voltando, a gente tem tudo para voltar aos patamares de 2019 de emprego. Eu acho que a cidade mais precisa realmente é ter emprego, é ter renda, e o turismo vai contribuir muito para esse projeto. A geração de empregos de 2021 não chegou a compensar as perdas de 2020, mas foi um ano de grande avanço. A previsão do sindicato é de que, com o retorno dos grandes eventos, os hotéis da cidade fiquem cheios e, consequentemente, restaurantes e lanchonetes, gerando mais empregos. Eu chamo a atenção principalmente em dezembro. Dezembro a gente teve um saldo bem positivo, a gente teve o Natal Imperial, a gente teve as férias, junto com o Natal do Sesc, que trouxeram bastante público de fora para a cidade e realmente contribuiu também com a geração de emprego, com a geração de renda. Eu acho que a gente tem que continuar nesse projeto e continuar com os eventos, iniciativas privadas, junto com o poder público, trabalhando juntos para a gente aumentar o emprego nessa cidade. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.